Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos que se encontram presentes. Vamos ler o texto para o qual nós vamos meditar nesta noite. Lucas capítulo 15, verso 1 ao 7. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam arrepender-se. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que Tu já fizeste nesta noite, neste culto. Pois somente pelo Teu nome nos levantaremos, Senhor. E somente diante de Ti nos prostraremos. Dá-nos a Tua palavra, Senhor, que possamos compreender e aplicá-la, produzindo os frutos no Teu tempo. Assim nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. É comemorado no Brasil, hoje, segundo domingo de junho, o Dia do Pastor. Apesar de não ser esse o dia comemorado aqui, mas como brasileiros que somos, podemos lembrar disso muito nitidamente. Então, que possamos estar atentos ao que Deus está fazendo através de nós, que possamos redobrar a nossa fé, nossa confiança no Senhor, mesmo enfrentando tamanhas dificuldades e tempos dificílimos como nós estamos vivendo. Pensar sobre esse tema nos remete a refletir sobre ovelhas, pastoreio, fidelidade, reflexão, preço, causa. Uma causa, viver por uma causa. Por isso vamos meditar nesta noite sobre o tema: ainda é tempo de buscar a ovelha perdida. Mas essa está perdida mesmo, né? Eu imaginei que Priscila ia colocar assim uma ovelhinha no campo bem verdejante, procurando uma água para beber, mas essa está perdida mesmo, viu? Você encontrou mesmo, né? E tem uma sombra de alguém que está ali encontrando, né? Essa ovelha perdida. Amados, ainda é tempo de buscar a ovelha perdida. Certa vez, alguns dos líderes religiosos da época criticaram Jesus e acusaram Jesus por ele ter e buscar acessibilidade em todos os grupos sociais da época. Jesus não escolheu ensinar a palavra de Deus a um grupo seleto, como se talvez fosse assim: hoje eu vou estar na igreja batista, e no próximo domingo estar na igreja presbiteriana, e no outro na Assembleia de Deus, no outro na metodista, e assim por diante. Jesus não escolheu um grupo seleto de religiosos, ou mesmo políticos, ou mesmo pessoas influentes para ser acessível. Se você lê as Escrituras, vai encontrar que na maioria das vezes Jesus está dialogando com pessoas que na mesma sociedade tinham como seu, pessoas que estavam marginalizadas ou marginalizadas perante a opinião pública, pessoas com as quais a sociedade não queria conviver. Mas Jesus, conhecendo os corações, não respondeu àqueles líderes a crítica ou a acusação.
como eles imaginavam. Mas Jesus usou de uma forma de ensinar que é muito importante. Jesus sempre usava essa forma de ensinar. Ele ensinava fazendo com que as pessoas refletissem, pensassem, refletissem, entendessem a situação. Hoje, a Igreja de Jesus também é igualmente criticada e acusada por muitas coisas. Os pastores, os membros das igrejas, as pessoas que estão lá fora, principalmente, elas criticam a igreja, muitas vezes nem conhecem a situação, mas já saem criticando. E agora, nesses tempos modernos, de notícias tão rápidas pelos meios de comunicação, as pessoas nem param para pensar, não fazem uma reflexão, do jeito que recebem no seu celular, transmite aquela notícia, sem ao menos saber se aquilo foi verdade ou não. E a crítica vem, e a acusação vem. E como é que a igreja vai se comportar diante de tudo isso? Ao pensarmos nesta noite sobre todo esse misto que falei antes, sobre pastor, pastoreio, ovelha, comportamento, missão, causa, viver por uma causa e até mesmo morrer por uma causa. Quando estamos pensando sobre a existência da igreja e pelo qual, o que é que nos motiva todo dia a nos levantar e a pensar sobre igreja? Amados, o trabalho da igreja é fazer o trabalho que Jesus fez. É ensinar a palavra de Deus, fazendo com que as pessoas pensem e façam o uso da reflexão, use o raciocínio, pare para pensar. Certa feita, discorria isso numa classe de acadêmicos sobre o protótipo do evangelho que está sendo pregado hoje, como se fosse uma fórmula mágica, ou como se fosse um produto que se faz em qualquer lugar. Causa e efeito até mesmo dos sensores da ciência. Mas a palavra de Deus, a vida cristã, ser ovelha, ajudar ovelhas, ajudar pessoas. Toda vez que eu falar ovelha, você sabe, não pense naquele animalzinho, não, pense numa pessoa. Essa é o contexto. Pensar sobre isso é pensar envolvidos em emoções, é pensar envolvidos em raciocínio, é pensar envolvidos em cooperação, respeito. Não se pode pensar nesses termos como se fosse um produto. Não, é algo que custa caro ser construído. É caro trazer uma pessoa que está perdida ao redil, ao aprisco. É muito caro. E eu não estou aqui nem trazendo à memória o preço maior que foi pago. Estou trazendo o preço do seu e do meu, do nosso trabalho. O trabalho da igreja também é fazer com que as pessoas reflitam, pensem, aprendam a refletir sobre as coisas mais importantes da vida. Para fazer isso, Jesus usou de 3 parábolas. A primeira dela, Jesus falou sobre a parábola da ovelha perdida. Amados irmãos, por que os religiosos criticavam Jesus por isso? Eles pensavam que viver com Deus, ser povo de Deus, era algo que foi resolvido dependendo de onde a pessoa nasceu. Se nasceu num povo de Israel, se agora pertence ao povo judeu, então vem da linhagem. Eles pensavam que pertencer a Deus ou pertencer ao reino de Deus era algo que envolvia raça, etnia. Os líderes daquele momento pensavam que participar do reino de Deus era algo que dependia de qual religião ele pertencia ou qual fé ele exercesse. Quando Jesus começa a ensinar, Jesus diz que a ovelha perdida foi achada.
porque ela se arrependeu. Ele compara a ovelha perdida com o pecador que se arrepende. Então, para estar no reino de Deus, para participar do povo de Deus, há um critério: quando você se arrepende. Jesus diretamente disse para eles que enquanto eles não se sentissem perdidos, jamais poderiam ser encontrados. Eles olhavam para as pessoas de outras classes sociais, os menos favorecidos daquele tempo, e diziam: a palavra de Deus não é para vocês. É como se dissessem isso. Os líderes se achavam os únicos que poderiam receber a graça de Deus, o poder de Deus, o conhecimento de Deus. Jesus chega quebrando todas essas barreiras. Observe a expressão de Jesus: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Eles se achavam os donos e agora estão diante de um desafio enorme, porque Jesus colocou todos no mesmo lugar. A segunda parábola que Jesus ensinou, respondendo à crítica e à acusação daqueles líderes, foi sobre a moeda perdida, ou a dracma perdida. Lucas 15, de 8 a 10, o texto diz: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Percebam que Jesus usa essa parábola para ensinar tantas coisas, inclusive incluir as mulheres naquele contexto, naquele diálogo. Ele poderia dizer uma moeda de um homem, não poderia dizer? Um homem perdeu uma moeda, mas mulher gosta de dinheiro, Melo, há muito tempo. Desde muito tempo que mulher gosta de dinheiro, e Jesus também ensinou isso, né? Fez essa referência. A mulher perdeu dinheiro, perdeu aquela moeda, investiu todo o seu tempo para encontrar. Quando encontrou, fez a festa com as suas amigas. Da mesma forma, quando uma pessoa se arrepende, quando um pecador se arrepende dos seus pecados e busca a Cristo, há alegria na presença dos anjos. Aquela moeda para eles, aquela moeda que Jesus falou que a mulher perdeu, para aqueles líderes não tinha nenhum valor, era uma moeda. Por que Jesus não usou o termo um tesouro? Por que a comparação não foi feita com um tesouro? A mulher perdeu um tesouro, então foi procurar. Não, uma moeda. É porque é assim que eles consideravam as outras pessoas, pessoas de pequeno valor, pessoas insignificantes. Mas mesmo assim, essas pessoas insignificantes para os homens, mas não para Deus, quando elas se arrependem, há alegria na presença dos anjos no céu. Da mesma forma, com qualquer outra pessoa, de qualquer tipo de sociedade, de qualquer grupo social. Porque Deus ama a todos. E a prova disso, Jesus estava ensinando ali com atos e palavras a pessoas que se achavam donos da verdade. Todavia, quando Jesus defendeu os mais pobres e abandonados pela sociedade e pela igreja, ele disse: há mais alegria no céu perante os anjos. Sabe? Ninguém pode dizer diante dessa palavra que não tem valor. Ninguém pode se achar que tem um valor tão pequeno, insignificante assim. Ninguém pode se comparar inferior aos outros, porque Cristo colocou todas as pessoas no mesmo nível. Deus não ama uns mais do que outros. Jesus não morreu na cruz mais por outros, ele morreu por todos, igualmente. Amados, ainda é tempo de buscar a ovelha perdida. Mas se não bastasse a parábola da ovelha perdida, da dracma, da moeda perdida, Jesus é mais profundo no seu ensino.
procura que eles reflitam mais sobre o que eles aprenderam e o que não estão colocando em prática. Jesus agora mostra mais uma coisa que pode ser perdida dentro de casa. Jesus traz a parábola do filho pródigo ou do filho perdido. O texto é longo, mas eu vou relembrar para vocês. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse: quero a parte da minha herança. Ele não podia fazer isso, o pai estava vivo. Mas quero parte da minha herança. E saiu. E desfrutou da maneira que quis, sem prestar contas a ninguém, sem limites, sem sabedoria, sem refletir. Todo o dinheiro gasto simplesmente porque nasceu em um lar. Nada tinha feito para conseguir aquilo. O filho chegou ao ponto de desejar comer as comidas dos porcos, porque ninguém dava nada. E naquele tempo havia uma grande fome naquela terra. Saiu rico de casa, não soube investir o dinheiro, não soube gastar, gastou dissolutamente, diz o texto. Mas caindo em si, lembrou do tempo de casa, lembrou da situação que vivia na casa e se arrependeu. Ele disse: pequei contra o céu e perante ti. Eu vou dizer a meu pai: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Que arrependimento! Abre mão da filiação. E foi assim que ele, voltando para casa, encontrou o pai de braços abertos, que deu uma nova chance àquela ovelha perdida. Jesus estava ensinando para aqueles líderes que é possível estar dentro de casa e ainda assim estar perdido. Jesus mostrou para eles que é possível entender da lei como eles entendiam, que é possível entender dos salmos como eles entendiam, que é possível praticar os mandamentos como eles praticavam e ainda assim estarem perdidos, porque não conseguem enxergar alguém que perdido se acha e que busca o arrependimento. Achou que as pessoas das classes mais baixas ou ignorantes não podiam ter acesso a Cristo. Criticou a Jesus porque estava sentado comendo com as pessoas pobres. Há muitos que se acham que conhecem a palavra, há muitos que se acham que estão dentro do arraial de Deus, mas é tão possível que dentre esses existam muitos perdidos. Gostaria de aplicar esses ensinos em nossos corações nesta noite. Hoje, como a igreja tem respondido à crítica das pessoas? E quando eu falo igreja, como você tem respondido quando as pessoas te criticam? Como você responde quando simplesmente alguém diz: Deus não existe? Ou onde está Deus que permitiu que isso acontecesse? Ou que fé é a sua que você tem, que você está passando por isso? Como é que você tem respondido? As críticas, quando elas vêm por você ter uma pessoa que ninguém gostaria de ter amizade, mas você por amor a ela, mas você com o sentimento de compaixão, de amor à pessoa, você compartilha do melhor que você tem, que é a palavra de Deus. Você caminha com ela, você está ali sentado com ela, você investe tempo junto com ela. Quer que eu diga uma coisa a vocês, e vocês vão concordar comigo? Hoje, nos dias atuais, é comum as pessoas não pararem para conversar. É comum as pessoas não pararem para refletir. As pessoas vivem no automático da vida. E há um fator chamado perda de tempo, que nós corremos para não sentir que estamos perdendo tempo. Sabe quando você passa tempo com a pessoa, investe, e você tem aquela sensação que está perdendo o seu tempo? Sabe quando você se desgosta daquilo que você fez, se doou, quem sabe cortou na própria carne,
tirou do que é seu para que outro pudesse ter. E ao final das contas você se depara com aquele sentimento que invade o seu ser, sua alma, diz assim: perdi meu tempo, eu estou perdendo tempo. Esta pessoa não quer entender, ou eu estou fazendo isso e estou sendo criticado pelos outros. Por quê? Por que eu sou criticado por ajudar alguém? Quantas vezes somos taxados de bestas, de idiotas, porque temos ajudado as pessoas? Isso é uma realidade. Jesus nos ensinou seus discípulos, e é um fator preponderante da igreja de Jesus, é que as pessoas estão sempre dispostas e pré-dispostas, não só dispostas, mas pré-dispostas a ajudar, a principalmente compartilhar a palavra de Deus. E para isso, não precisamos vir ao templo para isso. Em nossas casas, em nossos trabalhos, em nossas escolas, nos encontros, até mesmo os casuais, nós podemos compartilhar e devemos compartilhar a palavra do Senhor, sem escolher as pessoas. Pare um pouco para pensar. Vou trazer esse exercício para nós nesta noite. Se saíssemos daqui com uma missão, hoje, de falar do amor de Deus às pessoas, que tipo de pessoas você buscaria? Qual é o primeiro nome que vem na sua mente? Aliás, deixa eu lembrar você, essa é a nossa missão. Quando nós saímos de casa, nós não estamos saindo de casa para trabalhar, nós estamos saindo de casa para fazer como a irmã André disse aqui na oração, o ide de Jesus. Quando nós vamos estudar ou fazer compras, na fila do caixa, aonde nós estivermos, está ali alguém com os ouvidos atentos, com o olhar atento. Quantas vezes, nesses locais, nessas ocasiões, a gente encontra pessoas que estão ali tristes, deprimidas, depressivas, e você ali com 5 minutos, 5 minutos de palavra, você consegue levantar a pessoa sai daquele momento com esperança, e você sai muito mais regozijado, porque foi ali 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, naquele momento de uma compra, poderia ser uma compra qualquer, mas você transformou no momento de você compartilhar o melhor que você tem, porque você tem a consciência de que existem ovelhas perdidas. Hoje é tempo de buscar, é tempo de louvar, é tempo de preparar a liderança para a igreja, mas principalmente, amados irmãos, é tempo de corresponder com as necessidades das pessoas, é tempo de buscar, de encontrar as ovelhas perdidas. Quero concluir dizendo, ainda é tempo de buscar a ovelha perdida. Priscila, coloque isso, mantenha essa imagem aí. Quantas vezes nós saímos de casa, quantas vezes nós enfrentamos situações adversas no trabalho, nesse trajeto de casa para o trabalho, e não damos conta de que Deus está falando conosco através das situações, através das circunstâncias, para simplesmente nos unir a alguém, para ouvir a palavra de Deus. Esse conceito o apóstolo Paulo tinha em si. Por isso que mesmo na prisão, ele não murmurava, porque ele sabia que na prisão, ele estava evangelizando pessoas como Onésimo, como tantos outros, que foram salvos pela pregação de Paulo na prisão. Às vezes, nós enfrentamos situações difíceis e pensamos, por que está acontecendo comigo? Olha ao seu redor. É bem possível que Deus esteja te usando para falar do amor dele, da palavra dele, àquelas pessoas que só ouvirão se Deus enviar uma pessoa como você. Não é porque você fez coisa errada, não é porque você merece passar por tribulações, é simplesmente porque há ovelha perdida e Jesus veio buscar a ovelha perdida. Ainda é tempo de buscar a ovelha perdida.
Pergunto a você, igreja, onde está a ovelha perdida? Será que ela está fora do seu contato visual? Será que você só lembra da ovelha perdida quando lembra daquele seu amigo do trabalho, ou da escola, ou do vizinho, que simplesmente é um terror para todos? Olha, na parábola de Jesus, havia ovelha perdida fora do redil. Havia dracma perdida fora do local onde se guarda pertences valiosos. E havia perdido também dentro da própria casa. Quando eu olho para a parábola do filho pródigo, eu prefiro olhar para a parábola dando um outro tema. Um pai que tinha um filho perdido dentro de casa. Às vezes, olhamos para a nossa casa, para a nossa família, e achamos que está tudo em paz. Olhe mais direito. Olhe refletindo sobre o comportamento. Cuide dos seus, para que jamais você tenha um perdido dentro de casa. Ouvindo a palavra, você está entendendo? Ouvindo a palavra, acompanhando você, mas não consegue. Foi exatamente isso que Jesus ensinou àqueles líderes. A palavra veio para vocês, judeus, israelitas, e vocês se achavam com todo o direito, mas na verdade, agindo dessa forma, menosprezando os outros, vocês estão perdidos dentro de casa. É preciso vocês terem esse senso de responsabilidade, de olhar para as pessoas que estão distantes, de olhar para as pessoas que fazem parte de outro grupo social, de olhar para as pessoas que falam outro idioma, dizer assim: ali há ovelhas perdidas da casa de Deus, e eu preciso compartilhar a palavra de esperança, a palavra de fé. Que durante esta semana, eu e você, possamos nos desafiar a compartilhar esta palavra a uma pessoa que você sabe que ela não se encontrou com Cristo ainda, que ela não se arrependeu dos pecados, que ela é uma pessoa que vive dissolutamente, que ela é uma pessoa que não fez um compromisso com Deus, que ela é aquela ovelha perdida, a dracma perdida, e que é o filho perdido, precisa voltar para casa, se arrepender. Fazendo isso, além de nos alegrarmos aqui, haverá muito maior alegria nos céus, diante dos anjos do Senhor. Amém? Que nesta noite, lembrando de todas essas razões e motivos de celebrar dia do pastor, pensar na ovelha que precisa ser encontrada e achada. É tudo isso que nós precisamos fazer. Que Deus te abençoe. Amém. Pai, te louvamos pelo privilégio de poder ouvir a tua palavra, refletir, entender. Dá-nos agora o que precisamos para pôr em prática. Senhor, tantas pessoas, a começar da nossa família, da nossa parentela, que ainda não entregou a vida para Jesus. Há tantas pessoas que nós sabemos que vivem sem experimentar o arrependimento que traz a salvação. Há tantas pessoas do nosso conhecimento, do nosso relacionamento, que ainda não seguem Jesus como o único e suficiente Salvador. Pai, que possamos fazer como Jesus fez, investir o nosso tempo e não achar que estamos perdendo tempo, mas investir tempo junto a essas pessoas, a fim de que, ó Deus, a palavra plantada em seus corações frutifique no tempo certo, trazendo salvação. Eu oro, Pai, nesse momento, por todos os pastores no mundo inteiro, por aqueles que têm dedicado sua vida para que a Tua palavra seja conhecida, por aqueles que têm deixado o lar, a parentela, e têm, ó Deus, como missionários, indo para lugares tão distantes, para outros povos, enfrentando situações tão adversas, simplesmente atrás da ovelha perdida. Ó Deus, oro pelas famílias dos pastores, para que continue, ó Deus, ajudando, sendo o braço firme junto aos pastores, sendo aquele apoio
indispensável para que eles continuem de pé e no ministério. Oro pelas igrejas, pelas ovelhas, pelos membros, para que possam unir-se a cada dia, para que o peso possa ser distribuído, para que o sofrimento possa ser compartilhado, assim como a alegria, o prazer e a vitória serão compartilhados, não só nesta vida, mas principalmente na eternidade. Obrigado por tudo, Senhor, no nome precioso de Jesus.